Oi, meus amores, tudo bem? Hoje a gente vai fazer 3 opções. Vai ser relacionamento amoroso, a contragosto, mas vai ter, né? Então é isso. Você vai escolher a pedrinha. São 3 quartos, aí você vai escolher a cor. Vamos colocar um pouquinho mais, mas vai dar pra ver de qualquer jeito, né? A mesa. Vou tentar deixar pra cá, pra vocês verem as pedrinhas. Tá bom? Aí vocês vão escolher a cor, aí clica lá no tempo, que eu sempre deixo o tempo, lá na descrição, e escolhe qual a pedrinha que vocês querem. E vamos lá. A gente vai começar com quartzo rosa, com o quartzo verde e o quartzo azul. Combinado? Então a gente tem o quartzo rosa, o quartzo verde e o quartzo azul. Aí você escolhe qual quartzo que você quer e vai direto para sua leitura. As cartas a gente só vai saber na hora, tá bom? Então é isso. Relacionamento amoroso hoje. Para quem escolheu o quartzo rosa, a gente vai de ciganos. Para quem escolheu o quartzo rosa, vai ser os ciganos, certo? Nossa senhora, gente, espera um pouco. Acho que não caiu nada aqui. Gente, eu tô me achando tão bonita esses dias. Então, peço desculpa se eu ficar me olhando ali, ó. É porque estou apaixonada por mim esses dias, não sei o que aconteceu. O cabelo tá tão bonito. Tá tão sedoso, tão macio, que eu tô abismada. Que eu pego aqui assim, ó. Nossa, que maravilhoso. A sedosidade, nem sei se existe essa palavra. Cabelo sedoso, macio. Tô apaixonada. Meu cabelo por mim. Bora lá. Acho que deve ser a energia disso aqui. Que faz acho que uns 3 dias que eu tenho que gravar e eu não gravo. Fui cuidar das minhas coisas. Passado. Carta dos livros. Presente. Da lua. Futuro. Âncora. Oculto. Criança. Solução. Montanha. Anel no fundo do baralho. Anel, cavaleiro, sol. Jardim e a mulher. Vambora, meus amores. Relacionamento amoroso. No passado, esse relacionamento amoroso era algo bem construído, era consistente, era bem estruturado. Tá falando aqui que era bem estruturado. Que tinha união, tinha conjunção. Será que é essa palavra, conjunção? É como se estivessem na mesma direção, quisessem a mesma coisa, compartilhavam do caminho, entendeu? Passado. Presente, a carta da lua. Tá falando que alguém se perdeu no caminho. É como se houvesse muita coisa externa e se perdesse do caminho. E teve confusão aqui. É como se alguém tivesse se desconectado de alguém. Por algum motivo específico. Tá bom? É isso. Tem mais alguma coisa aqui nessa carta? Possível futuro. Tá, primeiro tá falando pra mim falar da montanha. Pra você transpor isso aqui. Essa limitação que chegou pra você no presente. Tem alguma coisa aqui na sua mente que tá te impedindo de continuar avançando nesse relacionamento. E tá falando que é possível transpor. Dá pra transpor, dá pra ultrapassar essa barreira. Dá pra
Dá pra continuar caminhando junto nessa estrutura, porque aqui já tem uma estrutura. Mas tem que transpor algo que tá te prendendo aqui. Tem alguma coisa mental, emocional, alguma coisa que você não tá entendendo, tá te prendendo. Não é matéria, é aqui, ó. Aqui ou aqui. Ou junção dos dois. Que fez você se desconectar da sua parceria. Entendeu? Mas é possível transpor essa barreira. No oculto, a criança tá falando pra você se equilibrar mais. A partir desse equilíbrio que você se dispõe a obter, você consegue transpor essa barreira. É como se faltasse equilíbrio aqui pra você. Eu não sei porque essa carta me fala de equilíbrio. Ah, tá, entendi. Equilibra sua mente e suas emoções para você enxergar o que tá te impedindo de transpor essa barreira, que você vai enxergar e vai conseguir transpor essa barreira aqui. É como se uma hora você tá emocional, uma hora você tá racional, uma hora você tá emocional, uma hora você tá racional. Você precisa unir os dois. Os dois são necessários. Um não anula o outro. Você tem que unir os dois para você direcionar o seu caminhar aqui na Terra. Entendeu? Você entendeu? É como se faltasse um pouco mais de equilíbrio para você enxergar o que você não está enxergando e conseguir transpor essa barreira. É como se você estivesse perdendo. Perdendo? Tipo assim, tá mais pro lado emocional, justamente por causa da lua. É como se suas águas estivessem te levando assim. Você não tá conseguindo nadar contra a maré. Você tá levando, tá sendo levado. Tá pedindo pra você se equilibrar mais. Tá bom? E aí o futuro? O possível futuro, né? Tá falando que volta, é como se voltasse a se reestruturar nesse relacionamento. Todo relacionamento passa por isso. Não só amoroso, aqui a gente tá falando aqui de amoroso, mas não só amoroso. Todo relacionamento, porque somos seres humanos. Todo relacionamento, todo ser humano tem uma hora que se perde de si, entendeu? E quando ele se perde de si, no relacionamento amoroso você se desconecta. Porque você se encontra com a pessoa justamente pela sua essência. Ou pelas suas perturbações. Porque tem gente que se encontra e se une pelas suas perturbações, né? E tem gente que se encontra pela sua essência. Quando um sai da sua essência, mas o outro continua, vocês se desconectam. Você só precisa retornar à sua essência. Para você retornar à sua essência, você precisa se equilibrar. Para você se equilibrar, você precisa unir o mental e o emocional. Para que o seu intuitivo, o seu espiritual, entre aspas, tome conta. Entendeu? Então é como se por algum momento você passou por algo, por alguma dor, por algum desequilíbrio que é normal do ser humano, todos temos, e você se desconectou de você. Só que essa desconexão de você te desconecta também do seu parceiro amoroso. Você precisa voltar para o seu centramento, voltar para o seu eu interior, voltar para você em essência, para você voltar a se reconectar com o seu parceiro, entendeu? É só isso aqui, tá bom? E aí você volta a ancorar com ele novamente, vocês voltam a caminhar novamente, depois que você transpõe essa barreira de se reconhecer novamente. É que a gente às vezes esquece que a todo tempo a gente está em evolução. Então, às vezes, um evolui e o outro não. Pode acontecer aqui também. Mas não vejo isso. Pode ter acontecido de um evoluir e o outro não. Às vezes acontece.
Aí aquele que não evoluiu vai precisar se movimentar para evoluir, para acompanhar aquele que está evoluindo, entendeu? Ou às vezes só desconectou de si mesmo. É normal, meus amores, isso acontece. Só voltar, só você se permitir voltar no seu centramento, no seu equilíbrio, tá bom? Que tudo vai voltar, entre aspas, ao normal. Entre aspas que eu digo porque a gente sempre se... A pessoa que está em constante aprendizado e evolução, ela sempre vai melhorando um pouquinho por dia. Então, às vezes, acontece de um relacionamento a gente melhorar tanto e o outro não querer, o outro não acompanhar e acabar tendo essa separação, esse rompimento, que acontece também. Os dois, se um quer evoluir, o outro precisa também estar na mesma jornada para os dois continuar evoluindo. Agora, se um quer evoluir e o outro não, aí tem esse descompasso no relacionamento que às vezes acaba por fim. Mas aqui dá para recuperar, tá? Dá para recuperar sim. Três cartas muito boas no fundo do deck, no fundo do baralho. Dá pra recuperar sim esse relacionamento, mas tá faltando equilíbrio aqui, voltar pra si. Às vezes a gente tá tão pra fora, tão querendo agradar o outro, tão querendo, nem sei se eu tô falando a forma certa, mas às vezes a gente quer agradar o externo e a gente esquece de se agradar. A gente vive pro externo e a gente esquece de viver pra gente, e a gente acaba se perdendo. Só voltar pra si. Volta a fazer as coisas que você gosta pra você. Volta a pensar as coisas que você gosta mais pra você. Volta a fazer coisas pra você e por você, pra você se reconectar com você, que você automaticamente vai se reconectar com esse parceiro amoroso aqui. Tá bom? Eu acho que é isso. Acho que é tudo isso. Eu vou tirar o conselho com o Lenormand, tá? Não é com o Lenormand, tá bom. Com o seu Zé. Nossa, mas nem tenho medo de embaralhar. Que pressa vocês estão, Luca. No começo foi a mesma coisa, alegrias e comemorações. Viu? Seu Zé vem confirmando que para tudo tem uma solução. Olha que linda. Olha, mais 3 cartas, igual no fundo dos ciganos. Mais 3 cartas maravilhosas. Né? Amigo fiel, aliado, virtude, sabedoria, grande amor. Os dois veio confirmando que dá para recuperar. Que dá pra continuar esse relacionamento. Você só precisa se reequilibrar. Só precisa voltar a ser você. Tá bom? Alegrias e comemorações. Só confirmando que tem um futuro promissor ainda pela frente nesse relacionamento. É só se equilibrar dentro de si, voltar a ser você, transpor essa barreira que te impede de se movimentar, que dá tudo certo. Tá bom? E é isso. Tudo isso pra vocês. Gostei da leitura de vocês. Muito bonita. Espero que tenham gostado e que tenha feito sentido tudo isso aqui pra vocês. Beijo. Tchau. Eu vou pra outra leitura agora. Voltei. Agora a gente vai pra segunda leitura pra quem escolheu o quartzo verde. Tá, meus amores? Pra quem escolheu o quartzo verde. Vou deixar aqui. E o baralho é dos ciganos que a gente vai usar. Combinado? Relacionamento amoroso. Vamos lá. Passado, o cão, presente, criança, futuro, caixão, oculto, navio, solução, foice.
fala só foice. A âncora, fundo do baralho, a lua, os livros, trevo, o homem, a estrela. Vamos lá. A carta do passado, que foi a carta do cão. Tá falando aqui que... a gente tá falando de relacionamento amoroso, tá? Tá falando aqui que eram... Não era só um companheiro. Não era só uma parceria. Era muito mais que isso. Sabe aquela pessoa que você pode contar pra tudo? Era isso aqui. Tá me faltando palavra pra descrever. Porque é tipo cúmplice, sabe? É como se fosse cúmplice aqui. Você faz, eu te acoberto. Você vai que eu te dou cobertura. É tipo isso. Sabe? Nossa, que coisa gostosa que tá aqui. É como se fosse mais ou menos isso. Me veio aquela cena de guerra que um vai na frente, o outro fica atrás, cobrindo o território. Tipo assim, sabe? Mais ou menos isso. Eu te dou cobertura. Tá falando assim, que esse relacionamento é assim, eu te dou cobertura. Espero que vocês entendam. É a carta da criança no presente. Tá falando assim, pra você desfrutar mais. Aproveitar mais. Dá pra... É como se desse pra extrair mais desse relacionamento. Tá bom, mas pode ser melhor. Nossa, mas já é perfeito, mas pode ficar mais perfeito ainda, tipo isso. É tipo melhorar, eu não gosto de ficar falando tipo, mas enfim. É como se... Esqueci o que eu ia falar. É como se não dá pra acreditar. É como se já fosse muito bom e você não acreditasse que dá pra melhorar mais, mas dá. Quando você tem uma parceria dessa, gente, o céu é o limite. Aliás, nem o céu não é o limite. Muito bom. Dá pra investir mais, dá pra crescer mais. Dá pra avançar mais. Dá pra extrair mais desse relacionamento. Tá bom? A carta no oculto tá falando pra vocês abrirem mais as possibilidades, no sentido assim, de mais vivências. É pra você ampliar a visão, pra você ver que tem coisas que são boas, mas que dá pra melhorar mais. Entendeu? São coisas simples, gente. Às vezes tá fazendo uma comidinha gostosa e tal, em parceria, um exemplo. Aí, a gente sempre, todo final de semana a gente come em casa. Tá falando assim, escolhe um final de semana no mês e conhece um restaurante. No outro mês conhece outro restaurante. Pra vocês vivenciarem momentos juntos. Mas coisas novas, coisas diferentes, sem ficar repetindo as mesmas coisas. Entendeu? Que vai sempre agregar mais no relacionamento de vocês. Culturas, vivências, experiências pro relacionamento de vocês. Entendeu? É isso. A solução é pra deixar pra trás o marasmo. O que é marasmo? Pra deixar pra trás o marasmo. É tipo, mais ou menos isso que eu falei, sabe? De sempre fazer a mesma coisa do mesmo jeito. A gente sempre, todo final de semana a gente janta na casa do sogro, um exemplo. Não, faça diferente.
como faz um jantar entre amigos, ou marca de sair em casal, ou vai num show, faz alguma coisa diferente, entendeu? Não tá ruim, tá muito bom isso aqui, tá maravilhoso. Mas não fica com medo de melhorar. Às vezes a gente tem medo de melhorar alguma coisa e estragar, não vai estragar. Vocês são cúmplices um do outro. Só tá pedindo para vocês ampliarem um pouquinho mais as vivências, as experiências. Vocês já têm a segurança de estar um com o outro. Só precisa se permitir mais, vivenciar mais, experienciar mais e deixar para trás esse marasmo, essa... Ai, me veio esse exemplo. Como que eu vou falar? Gente, esse canal não tem papas na língua, né? Não tem pudor para falar as coisas. Mas me veio o exemplo aqui de uma relação íntima, tipo papai e mamãe. Tá falando assim, não! É ruim? Não tá ruim. Mas faz sei lá, uma noite de jogos. É que eu não, me falta, não fala? Me falta conteúdo pra explicar o que eu entendi. Mas é como se fizesse uma coisa diferente. Vai fazer uma noite íntima, tira um dia. Em vez de fazer a noite, faz de dia. Não traz amigos, não. Bom, aí é vocês, né? Vocês que sabem. Mas o relacionamento de vocês tá bom em dois, não precisa trazer mais gente, não. Aqui tá falando que precisa de mais gente, tá ótimo assim. Mas trazer mais fogo, mais paixão, mais tesão. Sair desse negócio de papai e mamãe. Coloca uma roupa. Vai, sei lá, faz uma... Como que fala aqui? Uma surpresa, entendeu? Tá falando isso. Sair da rotina. Ai, nossa, quase que eu não saio. Tá falando pra vocês saírem da rotina. Rotina é bom, mas às vezes sair um pouquinho também é bom. Não é sempre. Você vai perder a sua rotina. Escolhe um dia e faz alguma coisa diferente. Faz uma surpresa, compra uma roupa, coloca uma roupa. Enfim, vê aí o que vocês querem fazer e façam. Tá bom? E é isso. O conselho é do Lenormand. Apesar que não precisa nem de conselho aqui, já falei, né? Já falei até demais. Mas vamos tirar uma cartinha com o Lenormand. Ai, com o Lenormand nem mostrei, né? Me empolguei aqui na frente de vocês. Se joga mais. Você já tem uma estabilidade muito boa. Vai vivenciar essa estabilidade fora do casulo. Então, ele está falando. Com responsabilidade, com respeito, mas que você já tem uma base muito boa, que vocês podem vivenciar coisas juntos. O lírio representa pureza, paz, harmonia e clareza espiritual. É um símbolo de tranquilidade interior, serenidade e beleza espiritual. Indica a presença de sentimentos nobres e elevados, bem como a busca pela pureza interior e pela iluminação espiritual. Esta carta sugere a importância de cultivar a paz interior, buscar a verdade e a pureza de coração, e estar aberto a receber orientação espiritual em sua jornada pessoal. Acho que eu li muito rápido, né? Eu não sei porquê, mas me veio assim no sentido, porque me veio muito específico aqui referente à intimidade de vocês. E isso aqui é como se falasse ao contrário do que eu falei. É como se alguém tivesse essa visão limitada de... Como que eu vou explicar sem parecer vulgar? Porque vocês têm um relacionamento, é que eu não sei qual é a sua crença, né? Mas é como se você tivesse esse tipo de crença. Você ou outra pessoa, mas aqui também falando de você. É como se você tivesse uma crença tipo assim,
É como se fosse assim a mulher do lar. A mulher do lar só faz esse tipo de relacionamento, esse tipo de relação. E a mulher que não é do lar, um exemplo, vocês estão entendendo, né? Vocês são adultos, meus amores. Que se permite essas vulgaridades, sabe? E que tá falando, não. Vocês já têm um relacionamento, vocês têm essa abertura para viver essa intimidade juntos. Não é sobre o que se faz. Vocês são parceiros, vocês são companheiros, vocês são cúmplices. Se vocês têm vontade de fazer alguma coisa, façam entre vocês. Não precisa ter esse pudor. Isso não vai sair da sua espiritualidade, da sua crença. Pelo contrário, vai te engrandecer. Você vai se permitir viver os seus desejos dentro do seu relacionamento que já é estável. Entendeu? Não sei se eu expliquei. Eu tô tentando... Eu não gosto de pisar em ovos. Me dá um nervoso ter que pisar em ovos pra falar. Mas é porque, né? Não sei qual é o seu tipo de crença. É como se você tivesse aquela crença assim... Se você for mulher, um exemplo, né? Geralmente essas crenças são mais de mulher. Ah, não, tem de homens também. Que o que uma mulher pode fazer na cama e o que uma mulher não pode fazer na cama. E o homem também. Ah, esse tipo de mulher. Ah, se minha mulher vier com esse tipo de coisa, ela não é mulher pra mim. Porque aí ela tá mostrando pra mim que ela é vulgar. Né? Eu vou usar essa palavra. Sabe, é como se tivesse esse tipo de crença aqui. E que tá falando, não, você já tem algo, uma companhia espiritual no sentido assim, esse relacionamento já tá ancorado na espiritualidade, porque ele é muito bom, entendeu? O seu relacionamento já tá ancorado na espiritualidade. O fato de você se permitir vivenciar algo que é carnal, entendeu? Que isso aqui é carnal, não vai te tirar da tua espiritualidade. Quer dizer que você tá se permitindo viver o seu desejo dentro de algo que é espiritual, entendeu? E que vai de acordo com a sua crença, né? Mas vocês entenderam. É isso que eu quis dizer. Tá bom? Não vai deixar de ser puro o relacionamento de vocês só porque vocês vão sair do papai e mamãe e vão virar de costa. Ai, Jesus. Mas enfim, vocês entenderam, meus amores, é isso. Tá linda, maravilhosa, se permitam. Vão se amar, tá bom? E se não for sobre as quatro paredes, às vezes às vezes só fica dentro do quarto. Vai pra sala, vai pra cozinha. Enfim. Vê aí o que vocês querem fazer, vai pro carro. Não, pro carro não pode. Não pode. Não em movimento, pelo menos. É isso, meus amores. Espero que vocês tenham gostado da leitura e que vocês tenham entendido. Eu me diverti muito da leitura de vocês. Agora eu vou pra terceira leitura, tá? Um beijo, tchau, tchau. Oi, meus amores, vamos lá pra leitura de vocês, que é o quartzo azul. Para quem escolheu o quartzo azul, a gente vai com o baralho de Zezé. Bora lá. Relacionamento amoroso, passado, viagens ou mudanças de vida, presente, boa sorte, futuro, em casa, oculto, virtude e sabedoria. Quando eu peguei essa carta, eu me veio como se fosse a espiritualidade aqui. Não sei, ainda vou ver o que tá dando aqui nessa mesa. Mas é como se essa carta viesse como
alguém que estivesse sendo guiado pela espiritualidade para fazer alguma coisa aqui. Solução. Boas notícias. Comunicação. Casamento feliz, no fundo do baralho. Passado amor perdido. Isso, teimosia. Eu sou intermediária. Bora lá. Passado, viagens ou mudanças de vida. Como que eu vou explicar? É como se tivesse um relacionamento no início aqui. É como se fosse o início de um relacionamento. Né? Não me vem como se fosse um relacionamento de anos, sabe? De um relacionamento estruturado. Não tô vendo isso. É como se fosse algo inicial. É como se você mudasse algo em você e você se encontrasse com alguém. E aí fosse um início. Muito específico isso. Você mudasse algo interno seu e logo que você mudou algo interno seu, você se encontrasse com alguém. E aí esse relacionamento estava no início. Mas aqui tá falando no passado, tava. Ah, entendi. Boa sorte no presente. É como se desse pra dar continuidade. Dá pra dar continuidade nesse relacionamento. Eu acho que vocês mentalizaram uma pessoa específica. É como se no passado você não visse possibilidade desse relacionamento. Mas no presente é como se tivesse essa mudança, tipo, tá, eu acho que dá pra caminhar um pouco nesse relacionamento, dá pra avançar. Às vezes era aqui algo que você chegou a inicial e que você não visse potencial nesse relacionamento, nessa pessoa. Entendeu? Vocês estão entendendo? É como se lá no comecinho você não visse potencial. Você fala, vou ficar aqui e vou sair fora. Não vai rolar mais nada. Mas aí, quando você se permite, você vê que dá pra avançar mais um pouquinho. Aí fiquei, tá, agora acho que dá pra namorar. Sabe? Mais ou menos isso. Dá pra avançar um pouco nessa relação que tá falando aqui. No presente, boa sorte. Tá falando no presente, boa sorte, no futuro em casa. Tá falando que dá pra você criar segurança nessa relação. Dá pra. É um relacionamento que dá pra ser estruturado. Dá pra avançar. Dá sim. Dá pra você se encaixar. É como se desse pra vocês se encaixarem nessa relação. Passado amor perdido. Tá falando que alguém deixou alguma coisa pra trás. Ó, a transformação, passado amor perdido, vício e teimosia. Alguém deixou alguma coisa negativa pra trás? Uma coisa ou uma pessoa? Cadê essa carta? E... Entendeu? E é como se no meio do caminho falasse assim, acho que eu sou uma pessoa só pra ficar. É como se você estivesse num relacionamento que você viu e fala, nossa, é como se você saísse quebrado desse relacionamento. Você saiu quebrado desse relacionamento e você fala, agora eu não tô aberto pra relacionamento. Eu vou só ficar, eu vou só ali dar uns perdidos. Não quero uma estrutura agora. E aí você se encontra com alguém aqui. Só que você se atrai para essa pessoa. Não vou nem falar se é paixão, não. Eu acho, pode ser paixão, porque tem muitas cartas vermelhas aqui. Eu também sou Zé, muito vermelho, né? Mas é como se você se apaixonasse por alguém aqui. E aí você começa a pensar se, será que é hora de me lançar de novo?
será que é hora de tentar de novo? Será que eu tô pronto pra entrar no relacionamento de novo? Acabei de sair de um relacionamento, tô quebrado. Sabe? Como se fosse mais ou menos essas falas. E aqui tá falando que sim, que não só dá como deve, por causa dessa carta no oculto. Que aí foi o que eu falei de espiritualidade. Não sei porquê. É como se algo nessa pessoa te conectasse com a espiritualidade, pode ser também. O que no outro relacionamento não tinha. No outro relacionamento não tinha essa conexão com a espiritualidade. É como se o outro relacionamento que você tava era pelo ego, era por carnalidade somente, sabe? Era só carnalidade, era só me manter, status, era só postura, tá falando muito de postura aqui. Postura eu entendo que é status também, né? Só pra ter um relacionamento, para estar com alguém. Ou às vezes também veio isso aqui pra dividir as contas, pra ficar mais leve. Mas é como se desandasse. Nossa, tá me vindo mais do outro relacionamento do que desse. Ah, tá. É pra alguém se identificar. Você estava num relacionamento por dependência. Pode ser dependência emocional, pode ser dependência financeira. Algum tipo de relacionamento por dependência. E aí você sai quebrado desse relacionamento. E aí você não quer se envolver com ninguém, não por um tempo. E quando você se encontra aqui com alguém que você se apaixona, você vê o quão quebrado você estava. Você não tinha dimensão do quão quebrado você estava. Tá falando aqui que você não tinha a mínima noção do quão quebrado você estava. Nossa. Agora eu sei de quem é o peso que eu tava sentindo nas costas da leitura. Gente, antes de começar as leituras, eu vou me conectando. Eu vou conversando, me orientando pra saber como que eu tenho que fazer. E aí falaram assim, não, você vai saber na hora. Por isso que eu falei que o baralho a gente só ia saber na hora, por causa disso. Cada dia eles mudam, eu faço o jeito. Cada um tem seu jeito de trabalhar. Mas antes de começar a leitura, eu tava sentindo muito peso nos ombros, assim. Tava tensa, tava rígido. E aí meu pescoço tava indo pra frente, assim, de tanto peso, assim, sabe? Eu tava assim, meio que pra frente. Só que as duas primeiras leituras estavam muito boas, tanto que eu tava sorrindo a leitura inteira. E quando eu comecei a embaralhar essas cartas do seu Zé, eu já fechei a cara. Eu falei, ah, tá, já sei mais ou menos de onde tá vindo esse peso. E é dessa leitura. Você estava carregando um relacionamento, carregando mesmo os ombros. Você achou que era uma parceria que valesse a pena aqui, entendeu? Só que uma parceria que não tá ancorada na espiritualidade, e eu vi a carta do equilíbrio aqui também, que não tá ancorada na espiritualidade, só tá pela densidade da Terra, é como se eu pensasse só em mim e a outra pessoa pensasse só nela, entendeu? Só que um desses aqui conseguia pensar em si e no outro. Só que tava se sacrificando. Tinha alguém se sacrificando aqui por esse relacionamento. Porque pode ser que tenha uma crença aqui de querer fazer dar certo, né? Acontece muito, geralmente, no primeiro relacionamento. A gente quer fazer dar certo pro resto da vida, né? E às vezes não dá, e tá tudo bem. Porque pra um relacionamento dar certo, os dois têm que querer dar certo.
E aí pode ser que um continue evoluindo e o outro não. Porque tem espiritualidade aqui. Alguém estava sendo guiado pela espiritualidade para sair disso aqui, desse relacionamento aqui. E aí quando sai, acha que vai ficar catando as pitangas, né? Eu nem sei o que significa esse ditado. Mas veio uma transformação para deixar esse relacionamento no passado, que não te fez bem. E aí você se envolve com uma pessoa que você acha que, só vou ficar. E aí você se apaixona. Que ruim. Não é ruim, né? Tô brincando com vocês. E aí, esse apaixonamento faz você pensar e reavaliar se dá pra formar um relacionamento com essa pessoa. Entendeu? Porque a carta do presente e a carta do deck veio a boa sorte e a transformação. Perdão. Casamento feliz. É porque me veio como se fosse transformação. É como se você se transformasse no presente, mas se transformasse assim no sentido interno. De será que dá? Será que eu invisto? Será que vai dar bom esse relacionamento? E você se comparasse muito com o relacionamento anterior. Mas aqui tem alguém percebendo que estava muito machucado, muito ferido. E não tinha essa noção toda. E no oculto a espiritualidade vem te trazendo força e ancoramento para você se curar e para você investir nesse relacionamento que vai dar bom, que é algo que dá para ser estruturado, é algo que vai trazer felicidade, mas que dá para ser sólido e crescer, expandir, né? Dar frutos. É como se desse para dar frutos aqui. Eu não sei se alguém aqui quer ter, né, um babyzinho com alguém no futuro, mas é como se desse frutos, desse babyzinhos. Mesmo que não seja babyzinhos humanos, pode ser babyzinhos plantas, pode ser babyzinhos animais, sabe? Um babyzinho adotivo, por que não? Né? Mas tá falando que dá frutos. Dá pra estruturar, muito bem estruturado. Mas aqui tá falando como solução para você se comunicar melhor. Que sentido? Daqui, ó. É como se alguém tivesse muitas marcas daqui e não tá sabendo agir aqui com essa oportunidade. É isso? É como se alguém não tivesse sabendo a forma correta de agir. É aquela pessoa que põe o pé e tira o pé. Põe o pé e tira o pé. Eu quero, mas tô com medo. Aí eu vou ou não vou? Mas me veio como se isso estragasse essa relação. Nossa, muita informação. Tô ficando doidinha. Mas eu espero que vocês estejam entendendo, porque tá me vindo informações do relacionamento anterior, tá me vindo informações suas, mas tá me vindo informações da outra pessoa do outro lado. Como se ela tivesse desgastada com essa ação de vai, não vai, fica, não fica, porque aqui tá falando pra você se comunicar melhor. É como se fosse pra você mostrar o seu melhor pra essa outra pessoa querer ficar, mas você não consegue. Tem alguma coisa te travando aqui. As dores, né, do outro relacionamento tá te travando aqui. Gente, que vontade de chorar.
nem sei porquê. É... é... Essa carta aqui me veio da... Lembra que eu falei pra vocês que a outra pessoa tava desgastada? Mas vocês... Por isso ficou ruim agora. É como se essa pessoa fosse compreensiva. É como se ela entendesse pelo que você tá passando. Não quer dizer que não vai desgastar o relacionamento, mas ela te entende. É como se essa pessoa aqui te entendesse. Ela só precisa que você se comunique. É isso. Gente, tá... não sei se tá certo. Porque tá me vindo 3 coisas aqui nesse jogo. Mas espero estar fazendo sentido pra vocês. Mas é como se você só precisasse se comunicar melhor com a outra pessoa. A outra pessoa, ela te entende aqui. Mesmo que ela não saiba do seu passado, é como se ela não soubesse do seu passado, mas é uma pessoa muito espiritualizada. Só por causa dessa... É como se essa pessoa fosse esses livros aqui. Fosse uma pessoa inteligentíssima, uma pessoa compreensiva, uma pessoa respeitosa, uma pessoa muito bem ancorada, muito espiritualizada. E como se ela te entendesse aqui. E falasse assim, tá tudo bem, vai no seu tempo, mas eu preciso que você... Tudo bem, vai no seu tempo, mas eu preciso que você se comunique comigo. Eu preciso saber se você quer estar ou se você não quer estar. Tipo, se você quer ficar nesse relacionamento ou se você quer... que ela não vai ficar te esperando pro resto da vida. Ela só precisa que você se comunique. Entendeu? É isso. Tá pedindo pra você... É como se você precisasse colocar algumas coisas pra fora. Essa pessoa vai te entender, tá bom? Ela vai te entender. Mas você precisa saber se você vai... Porque é chato, né? É chato essa situação de uma pessoa estar e não estar ao mesmo tempo. Porque não traz segurança pra outra. Entendeu? Mas é isso. Muitas feridas de um relacionamento passado. Hoje você tem um relacionamento muito bom nas mãos, mas você não tá sabendo lidar por causa das feridas do seu passado. Se você se abrir aqui, essa pessoa ela é uma pessoa... Tá vindo a palavra muito inteligente. Ela vai conseguir te ajudar aqui, mas você precisa se abrir. Mas tem vários tipos de inteligência, né? Mas o principal você já tem, que é a espiritualidade te acompanhando e te dando o caminho pra você ir. Tipo, vai. Não se joga, não tá falando pra você se jogar aqui. Tá falando, vai com cautela, mas vai. Mas comunique a outra pessoa. Porque você não tá dando segurança pra essa outra pessoa. De que você quer ficar, que você quer estar nesse relacionamento, entendeu? Ó, não tá dando segurança. É como se ela te desse segurança pra essas cartas aqui dela. Dela, da outra pessoa que eu tô falando, não dela mulher, tô falando dela outra pessoa. Que eu não sei quem é mulher, quem é homem, se é 2 mulheres, se é 2 homens, é que eu não sei. Tá bom, meus amores? Tô falando ela, pessoa. Essa pessoa, ela consegue te trazer segurança, mas só te traz segurança se você der segurança, entendeu? É como se ela já tivesse passado a segurança, mas o que você passou aqui, ó, nessa situação, não te permite confiar, entendeu? Não tá te permitindo confiar que vai dar certo. Só tá falando pra você se comunicar, se abrir, entendeu?
você ainda tá carregando pesos de um relacionamento anterior. É como se... É como se você não se perdoasse por ter entrado nesse relacionamento. É como se você se martirizasse no sentido, cara, eu sou tão pra frente, eu sou tão esperto, eu sou tão sagaz, eu sou tão malandro que essas cartas é do seu Zé. Por que eu não percebi isso antes? Por que eu não percebi que não ia dar bom? É como se você não estivesse entendendo o porquê que você entrou nesse relacionamento. Você não extraiu ainda o seu aprendizado desse relacionamento. Você ainda tem mágoas aqui. E essas mágoas te trazem um peso. Mas essa aqui, ó, te ajuda. Se você permitir. Tem bagagem aqui pra te ajudar. Mas você precisa se permitir. Entendeu? Traições, pessoa intermediária. Voltou a mesma carta no fundo. Tá falando aqui pra você deixar isso aqui pra trás. Vai ele dando as costas pras traições. Tá vendo? Ele se direcionando pro novo. Eu tô olhando pra cá porque fica mais fácil pra eu explicar pra vocês. Ele deu as costas. Aqui, essa pessoa, essa figura masculina, energia yang, ela tá se impondo. Ela tá deixando isso aqui pra trás e tá se direcionando ao novo. Entendeu? Tá pedindo pra você fazer isso aqui. Porque eu pedi pra complementar isso aqui, ó. Pedi pra complementar essas boas notícias de comunicação. O complemento tá falando pra você deixar pra trás essa necessidade de resposta, essa necessidade de se machucar por causa dessas traições, desse relacionamento que não foi bom pra você, e se direciona ao novo, que você vai conseguir curar isso aqui, porque isso aqui tem bagagem pra te ajudar. Tem bagagem pra te ajudar, mas você precisa se permitir. Nem toda cura precisa ser sozinha, entendeu? Às vezes tem pessoas que conseguem nos ajudar no meio do caminho. A gente precisa querer primeiro. Mas aqui tá falando pra você. Olha que bonitinho que ficou. Ó. Passado, deixando pra trás e se direcionando ao novo. Tá vendo? Essa figura aqui tá bem no meio, ó. Bem no meio. E ela tá se direcionando a se comunicar, a falar, se permitir. Eu vou, mas eu vou devagarinho. Mas eu vou de corpo e alma. E eu vou deixar isso aqui pra trás. Porque isso aqui já não me pertence mais. Entendeu? É isso que tá falando. Deixa essas coisas pra trás. Se permita vivenciar o novo, que esse novo tem bagagem pra te ajudar ao longo do caminho, pra você entender o porquê que você passou pelo que você passou, pra entender e curar pelo que você passou aqui. Entendeu? É isso, meus amores. Tudo isso. Espero que tenha feito sentido, porque foi muita informação. Informação do relacionamento anterior, informação de como tá agora, o seu momento presente, e informação da outra pessoa que tá do outro lado. Porque tem alguém do outro lado aqui, que é essa pessoa aqui, junto com a âncora. É uma pessoa estável pra você. É como se você precisasse disso no momento. E essa carta, com essa carta maravilhosa, que traz a estabilidade, que traz o centramento na espiritualidade, que essa pessoa aqui também tem, vai ser benéfico para você. Só precisa se permitir e se comunicar, tá bom? Se direcione para falar o que você sente, o que você quer, que vai dar bom para vocês.
Espero ter feito sentido. Legal sua leitura. Mas deixa esses pesos pra trás, porque eu fiquei sua leitura todo dia assim, ó. Ó, agora que eu fui relaxar, que agora que eu ia dar tchau pra vocês, que eu relaxei. Mas eu fiquei tensa sua leitura todo dia. É como se você tivesse tenso aqui pra falar. Tipo, fala ou não falo, né? Aqui, ó. Fala ou não falo, fala ou não falo. As comunicações. Fala ou não falo? Me abro ou não me abro? Será que a pessoa vai me acolher? Será que essa pessoa vai me receber? Será que essa pessoa vai me entender? Essa, no caso. E aqui tá falando, você tem dúvida? É uma pessoa que tem bagagem pra te entender, pra te respeitar, pra te ouvir e pra te aceitar, mesmo machucado. Aquela pessoa que vai te ajudar a se curar, tá bom? Ai, ufa, relaxei agora. Então é isso, meus amores, tudo isso pra vocês. Espero que tenha feito sentido. Muito obrigada. Um beijinho, até o próximo vídeo. Tchauzinho.